Olá! Vamos mergulhar hoje num tema que, olha, está no centro de todos os debates no mundo jurídico: a relação entre a inteligência artificial e a advocacia. A tecnologia está avançando numa velocidade que mal dá para acompanhar, né? E com isso surge aquela pergunta que todo mundo está se fazendo. Pois é, vamos direto ao ponto. Essa é a grande questão, a dúvida que paira sobre a profissão. Será que em poucos anos a figura do advogado, do jeito que a gente conhece, vai virar peça de museu? A resposta, para ser bem direto, é um sonoro não. O futuro não é sobre substituir, mas sim sobre aumentar. A IA não vem para tomar o lugar de ninguém, mas sim para amplificar, para turbinar as capacidades dos advogados. E isso nos leva a um novo conceito, um novo tipo de profissional, o advogado aumentado. Pensa nisso como uma simbiose, uma parceria mesmo. De um lado, o intelecto humano, com toda a sua capacidade de análise, de nuance. Do outro, a eficiência absurda de um computador. A ideia é juntar o melhor dos dois mundos para amplificar o trabalho. E para a gente entender direitinho como chegamos a essa conclusão, nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes. A gente vai analisar essa ideia de substituição versus aumento, ver o impacto real da IA hoje, falar sobre as barreiras da tecnologia, sobre o que só nós humanos podemos fazer e, por fim, ter uma visão do que esperar da advocacia lá em 2030. Então, começando pelo ponto principal, a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta complementar, mas uma ferramenta com poder incrível. A ideia é deixar as tarefas repetitivas para a máquina, para que os profissionais do direito possam focar naquilo que é puramente humano, a estratégia, a criatividade e, claro, o julgamento. E olha, isso não é papo de ficção científica não. A IA já é uma realidade, já está operando no setor jurídico. Vamos dar uma olhada em como essa nova ferramenta já está sendo usada hoje em dia e o impacto que ela já está causando. O mais interessante aqui é entender que a IA não é uma coisa só, é todo um ecossistema de ferramentas diferentes. A gente tem desde plataformas que aceleram a pesquisa e até fazem análise preditiva, até sistemas que automatizam a papelada e a gestão de documentos. Cada uma delas resolve um problema específico, tornando tudo mais rápido e preciso. E o potencial de impacto disso é enorme. O estudo da Goldman Sachs calcula que 44% das tarefas no setor jurídico podem ser automatizadas. E calma, isso não significa que 44% dos advogados vão perder o emprego. Significa que a natureza do trabalho está mudando profundamente. E isso nos leva a um efeito colateral fascinante, o paradoxo da eficiência. Pensa comigo, se tarefas que antes levavam horas, agora são feitas em minutos, cobrar por hora simplesmente perde o sentido, né? Isso força uma mudança para um modelo baseado no valor que você entrega para o cliente. É uma mudança que alinha os interesses de todo mundo. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Mas, claro, apesar de todo esse potencial, a IA não é perfeita. Existem barreiras bem sérias que impedem que ela substitua o julgamento humano. Vamos analisar agora os limites técnicos, éticos e legais dessa tecnologia. Uma das falhas mais famosas é o fenômeno da alucinação. Já aconteceram casos reais de ferramentas de IA que criaram petições citando leis e processos que simplesmente não existiam, que foram inventados. Numa profissão onde a precisão é tudo, isso é um risco gigantesco se não tiver uma supervisão humana muito rigorosa. Outro problema bem complexo é o viés algorítmico. Se os dados usados para treinar a IA já têm preconceitos da nossa sociedade, a tecnologia pode não só aprender, mas até amplificar esses preconceitos. Isso é um perigo enorme para os princípios de igualdade e justiça. E para piorar, tem o problema da caixa preta. Muitas vezes nem quem criou o algoritmo consegue explicar o passo a passo de como ele chegou a uma decisão. No direito a gente precisa de fundamentação, de justificativa. Se não dá para explicar o raciocínio, isso bate de frente com o direito ao devido processo legal. No fim das contas, tudo se resume a isso. Como a própria Ordem dos Advogados do Brasil reforça, a responsabilidade final é sempre e de forma intransferível do advogado. A IA é uma ferramenta, e ponto. Ela não substitui o julgamento profissional. E isso nos leva direto para a próxima parte. Se a IA vai cuidar do trabalho mecânico, o
O grande valor do advogado se desloca para aquelas competências que a máquina simplesmente não consegue ter. Essa tabela projeta o cenário para 2030 e é muito clara. Para pesquisar dados, a IA vai ser dominante. Mas na hora do aconselhamento estratégico, da negociação, da persuasão e principalmente do julgamento ético, aí a competência humana continua sendo a principal. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do cliente, sabe? De entender de verdade as preocupações dele, de construir uma relação de confiança. Um algoritmo processa fatos, mas ele não consegue confortar ou fazer alguém se sentir realmente compreendido. A IA trabalha com base no que já aconteceu, em padrões. Já a criatividade humana é o que nos permite criar teses jurídicas novas, encontrar soluções que ninguém tinha pensado antes. É o famoso pensar fora da caixa, algo que a máquina ainda está longe de fazer. E, por último, a estratégia. A habilidade de analisar o contexto, de entender o quanto o cliente está disposto a arriscar, de pensar nas consequências de longo prazo de uma decisão. Isso é pensamento humano complexo, vai muito além de só processar dados. Com tudo isso em mente, vamos para essa última parte e tentar imaginar como vai ser o cenário jurídico em 2030, na era do advogado aumentado. O motor econômico por trás dessa mudança é gigantesco. O mercado de tecnologia jurídica, as legal techs, deve saltar de uns 28 bilhões de dólares hoje para quase 47 bilhões até 2030. Ou seja, adotar a tecnologia deixou de ser uma opção, virou uma questão de sobrevivência no mercado. Isso nos leva a um paradoxo muito interessante, o da reumanização. Pensa bem, ao entregar as tarefas mecânicas para a IA, a profissão é meio que forçada a valorizar e a melhorar o que ela tem de mais humano. A tecnologia, por incrível que pareça, acaba tornando a humanidade do advogado seu bem mais valioso. Então, como se dá bem nesse novo cenário? As recomendações são bem claras. Primeiro, tem que investir em letramento tecnológico. Não para virar programador, mas para saber usar as ferramentas de forma crítica. Segundo, focar no desenvolvimento das habilidades que a máquina não tem. E terceiro, atuar como um supervisor, um curador ético do que a IA produz. E a gente encerra com essa reflexão. A era da IA não é o fim da advocacia, mas com certeza é o fim da advocacia como a gente conhece hoje. A grande questão não é se as máquinas vão pensar, mas se nós, humanos, vamos continuar fazendo isso de forma mais profunda e com mais significado. No fim, a automação nos obriga a ser menos humanos ou, na verdade, nos liberta para sermos ainda mais humanos no nosso trabalho? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da profissão.